Então, boa tarde a todos e todas. Oficialmente começando aqui a banca de qualificação do Aurélio Cavalcante de Azevedo, que, sob minha orientação, está apresentando o trabalho Famílias e Mobilidade Populacional no semiárido setentrional. Em primeiro lugar, agradecer a participação, o aceite do convite das professoras Jordana de Jesus e Rosana Barniger, Jordana como membro interno do programa, e Rosana como membro externo do programa. Estamos muito felizes pela disponibilidade e interesse de vocês em participar desse momento que esperamos seja bastante produtivo do trabalho do Aurélio. A gente pretende, então, fazer um formato de uma apresentação inicial do Aurélio para o trabalho, de 30 minutos no máximo, e depois a gente passa para as arguições. Eu gostaria de pedir, Rosana, se a gente poderia começar com Jordana, Sim, porque, em geral, a gente começa com membro externo, claro, mas Jordana tem um compromisso que, caso a gente estenda um pouquinho do tempo, ela sai rapidinho, depois volta para terminar às 4 horas. sem problema. Eu acho que até às 4 a gente encerra, não sei, depende do tempo, mas só para evitar, né, de estar no meio da fala, Jordana tem que sair correndo. Eu acho que é remoto também a conversa que a Jordana está fazendo, então é só mudar de link. Então, agradeço, Rosana. Muito obrigado. Então, Sem problema, a não. ideia é fazer a apresentação do Horácio. Não passo muito do seu tempo, não, Horácio. E depois a gente passa para as falas de Jordana e de Rosana. Então, temos aí alguns convidados chegando também. Sejam bem-vindos, nossos docentes e outros colegas. Pode começar a apresentação, Horácio. Vocês estão visualizando? Não, ainda não abriu a tela, Não, não. ainda não. Você tem que colocar para Estou aqui, compartilhar. pronto, compartilhando aqui. Também na tela cheia, Deu certo, né, agora? tá certinho. Pode começar. Pronto. Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, principalmente a professor Gima, meu orientador. E, encarecidamente, eu estou muito agradecido pela aceitação das duas professoras que estão hoje pretendendo contribuir para o nosso trabalho. Creio que certamente irão contribuir de forma muito satisfatória para o desenvolver do nosso trabalho. A professora Jordana, professora do departamento, e a professora Rosana, esse grande expoente que eu utilizo como referência já nos trabalhos, desde a questão do mestrado. Pessoal, nossa temática de trabalho é a questão da mobilidade populacional no semiárido, né? Nós sabemos que a mobilidade populacional é um componente da dinâmica demográfica e ela se torna, como alguns demógrafos utilizam o termo patinho feio da demografia muitas vezes, por causa da questão da imprevisibilidade, muitas vezes, da dificuldade da sua mensuração desse fenômeno demográfico e pela questão das mutações que ocorrem no próprio contexto social, no próprio contexto cultural, nas dinâmicas não somente demográficas, mas também econômicas, que vão influenciar diretamente nessa componente. Então, como eu venho do mestrado, trabalhando com mobilidade populacional, eu pretendia, para o doutorado, expandir essa discussão, uma vez que eu trabalhei com estudo de caso, abordei somente um município em escala considerada de pequeno porte, aqui para o Nordeste, para o semiárido, principalmente, município
com população inferior a 10 mil habitantes, e a proposta para levar ao doutorado era trabalhar, não expandir somente a questão espacial na discussão da mobilidade, mas também expandir a questão teórica sobre os possíveis determinantes e talvez, provavelmente, conseguir os impactos que esse processo acarreta não só na questão da economia, para os municípios, para a sociedade, mas na própria questão da demografia como um todo. E então a gente foi conhecendo os trabalhos do professor Ojima, me aceitou como orientador do processo seletivo, que eu tinha essa ótica de trabalhar essa questão da mobilidade no semiárido, e aí o professor Ojima encaixou essa questão do semiárido setentrional que já vinha trabalhando em projetos vinculados ao departamento, ao programa, e juntamente com o decorrer do curso, das disciplinas que a gente foi pagando, fui me interessando em conjugar essa discussão da mobilidade com o contexto dos arranjos familiares para tentar conjugar, associar essa questão de que, quando nós analisamos, no sentido demográfico, a mobilidade populacional como uma componente demográfica, o que é que as famílias têm de influência que são afetadas também pela mobilidade ou que afetam a mobilidade. Isso aí fui conseguindo absorver conteúdo ao longo das disciplinas. Tive a honra de pagar a disciplina de demografia da família com a professora Jordana e a professora Luana. E aí, desenvolvendo nosso trabalho, fui tentando conjugar essa relação entre famílias e a mobilidade populacional. Então, tentando discorrer de uma forma mais profunda a questão da mobilidade, trazendo essa discussão para um contexto mais contemporâneo, quando nós falamos em mobilidade populacional, né, parece uma coisa que está vinculada a um contexto muito amplo. E sim, está, né? Porque quando a gente trabalha geralmente na demografia, muito se discorre sobre os processos migratórios, quais são os determinantes, os impactos espaciais, econômicos, demográficos da migração em si. Mas a contextualização da mobilidade populacional, ela perpassa a simples questão da migração como fenômeno de entrada ou de saída de pessoas de determinados espaços em determinados tempos. E, mais recentemente, alguns autores estão trabalhando de uma perspectiva mais, de um paradigma mais complexo, que a mobilidade ela está relacionada a fatores intrínsecos, não somente a questões de economia, a questões atreladas a eventos ambientais, climáticos, desastres, por exemplo, ou guerras ou perseguições políticas, mas a questões relacionadas intrinsecamente à própria dinâmica demográfica. Só para recapitular aqui, a hipótese lá do Zelinsky, ele vai analisar que, além das transições demográficas, nas sociedades nós também passaríamos, em determinados momentos, por transições da própria mobilidade. Cada sociedade, em cada determinado contexto demográfico, também teria como consequência uma transição da mobilidade populacional. Então, visando a mobilidade como uma das importantes componentes demográficas no período contemporâneo, por quê? Porque sabemos que a fecundidade ela vem decaindo, a mortalidade, então esses fatores mais estáticos da demografia, eles chegaram a um patamar de diminuição, enquanto que a mobilidade se torna importante por causa disso, dessa dinâmica, desse contexto dinâmico que ela representa para a própria questão da população, a própria redistribuição e os seus impactos que poderão ser decorrentes dessa mobilidade, dessas transições demográficas que irão possibilitar novas trajetórias, novas reformulações de mobilidades pelo espaço, pelas sociedades. Eu trouxe aqui uma citação do Auger, que ele aborda em sua obra Por uma Antropologia da Mobilidade, que o espaço terrestre se reduz e o tempo dos homens se acelera. Então, nesse contexto, quando a gente fala de globalização, de reestruturação da produção, de flexibilidade, vamos atrelar isso às questões demográficas contemporâneas e que poderíamos atrelar também a questão da própria mobilidade como sendo uma consequência não somente dos eventos sociais, econômicos, culturais e políticos, mas também das questões que estão atreladas às próprias condições demográficas
pelas quais diversas sociedades vêm passando em maior ou menor intensidade, de acordo com seu grau de evolução no espaço e no tempo. Então, a mobilidade ela vem apresentando alterações, tanto em escala mundial, como em escala nacional, como discutido por vários autores, como Hess, Kastler, como a própria Rosana discute isso com mudanças de trajetórias migratórias no país, né? A questão da rotatividade migratória que a professora Rosana discute, que o Zelinski, mais uma vez reforçando, ele teorizava que a mobilidade, a população, ela vem passando por uma transição demográfica em determinados contextos que também vai afetar nas transições dos perfis de mobilidade populacional. Então, a mobilidade que a gente pretende discorrer no nosso trabalho, pretende aprofundar essa discussão, ela seria aquela mobilidade que ela está relacionada a questões culturais, perpassando a noção da análise individual e adentrando na perspectiva de grupos, determinados aglomerados, vamos dizer assim, de arranjos, que no nosso caso seriam os arranjos familiares. E como também o Cordial ele vai discorrer nos seus trabalhos, que a mobilidade ela está bem vinculada à dinâmica dos espaços de vida, ou seja, dinâmicas que estão interligadas ao modelo de vida de determinados grupos, que a gente vai atrelar também esse modelo de vida aos arranjos familiares, a determinados aspectos das famílias. Então, a nossa hipótese inicial para discorrer nosso trabalho seria que, quando se toma uma decisão para se deslocar ou não, seja qual for o tipo de mobilidade realizada, não é somente uma decisão individual. A nossa hipótese seria que as decisões são tomadas por determinados grupos em determinadas circunstâncias. Alguns autores já teorizaram essas questões de que as famílias seriam as estruturas sociais, as instituições sociais, no caso, que mais teriam a ver com a questão da mobilidade. Para além dos elementos econômicos, para além dos elementos, sejam ambientais e outros fatores, seriam os arranjos familiares, os grupos familiares que iriam estar diretamente relacionados nas decisões de se deslocarem ou não pelo espaço. Dentro dessa perspectiva de que é a partir das famílias, como uma instituição que, apesar de que alguns teóricos vão abordar que o individualismo é crescente, que na sociedade contemporânea o papel da família ele vem sendo substituído, de certa forma, por algumas outras instituições, mas ainda há os que também, e outras correntes, que defendem que ela é uma importante estrutura de coesão social. A família ainda permanece como uma das principais instituições sociais que vão garantir a coesão, principalmente porque são os precursores, são as bases da questão da proteção, da aquisição de alimentos, de moradia, principalmente no âmbito familiar, em que os indivíduos desenvolvem sua vida, principalmente nos estágios iniciais. E partindo dessa hipótese inicial, que é a partir da família que se tomam as decisões, dentre elas, as decisões por se deslocar ou não, seja na forma de migração, seja na forma de deslocamentos mais rotineiros, mais cotidianos, de caráter mais efêmero, vamos ter os nossos objetivos. Analisar esses determinantes que estão atrelados à dinâmica familiar com a dinâmica da mobilidade populacional, tendo como objetivos específicos descrever os processos sociodemográficos presentes nas famílias no semiárido setentrional, identificar quais são os perfis dos arranjos familiares que mais se destacam nessa situação, seja por se caracterizarem por uma mobilidade mais intensa, seja por se caracterizarem por não se locomoverem. Locomover no sentido seja da migração ou dos deslocamentos de caráter mais rotineiros, como a mobilidade pendular, no caso. E também diagnosticar as características sociodemográficas dessas famílias que estão associadas a essas trajetórias, seja da mobilidade, seja na questão de uma menor mobilidade. Então,
tentando relacionar o que nós absorvemos ao longo das nossas pesquisas, dos nossos estudos, das nossas análises sobre as teorias da transição demográfica, que é debatida na demografia, o que é que essas transições têm de relação com a dinâmica familiar e, consequentemente, provavelmente, com a dinâmica da mobilidade populacional no contexto mais contemporâneo. Se nós já observamos que está ocorrendo a diminuição da fecundidade, aumento da longevidade, né, em muitas populações pelo mundo, diferenças de mortalidade entre os sexos e aumento de coabitação, uniões consensuais, taxas de divórcio, com vários expoentes da demografia vem debateram ainda, continuam debatendo, né, os que estão entre nós ainda, o que é que isso impactaria na dinâmica demográfica, na dinâmica familiar, consequentemente, na dinâmica da mobilidade populacional. Ora, se a gente está conseguindo perceber que nós temos cada vez mais famílias com menos filhos, né? Mulheres em questão de mortalidade, de violência, de mortalidade de homens, se tornando responsáveis pelas famílias cada vez mais. A gente pode falar do empoderamento, que mesmo que a passos lentos, mas está ocorrendo. Ora com com mais intensidade, ora com menor intensidade, depende das conjunturas políticas e econômicas de cada período, de cada população, né? Mas estamos vendo as mulheres cada vez mais se tornando chefes responsáveis pela família, aí vai variar o contexto do que é chefe, do que é responsável pelas famílias, né? Isso vai estar relacionado com a questão de coabitação, de uniões consensuais, aumento nas taxas de divórcio, o que é que isso vai provocar nas famílias, o que é que isso provocaria, consequentemente, na mobilidade. Então, a partir dessa discussão do que a mobilidade estaria impactada pela questão das mudanças demográficas, que as transições demográficas provocam nas sociedades, trazendo essa discussão para o contexto nacional e mais particularmente para um contexto regional, nós optamos por fazer um recorte geográfico a partir de uma perspectiva de uma sub-região do nosso Nordeste, que é estigmatizada, que é caracteristicamente abordada ao longo de muitos contextos históricos, culturais, como região de evasão populacional, uma região que é estigmatizada por ser região de repulsão, região expulsora de população, tipicamente, tema de tantos debates políticos, tema de tantos enfoques econômicos pelo país, de tantas políticas imaginadas, criadas, aplicadas ou não. Resolvemos, então, fazer esse recorte do semiárido setentrional, que seria, então, a parcela mais ao norte, dividida pelo Rio São Francisco, em que teríamos uma miscelânea de elementos que poderiam estar favoráveis à mobilidade populacional, em tese. Por quê? Porque nós temos uma sub-região do Nordeste e além uma sub-região do semiárido, que ela é marcada por grande fragmentação territorial, é uma região que contém muitos municípios de pequeno porte populacional, municípios que têm menos de 20 mil habitantes, que são municípios com grande dependência de repasses oriundos de fontes externas, a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios, a exemplo das políticas públicas como a questão do Bolsa Família, benefício de prestação continuada. Então, são municípios que, além de estarem em uma zona climática semiárida, tão marcada historicamente pelas questões ambientais que favoreceriam a mobilidade, e que no passado favoreceram, né, foram motivo, muitas vezes, de discurso, para angariar recursos públicos, com essa questão de que tentava-se combater, né, a seca, ao invés de aprender a adaptar a ela, se adaptar a ela. Essa sub-região teria essas características: ter municípios pequenos, com grande dependência de repasses de fontes externas, numa zona semiárida,
uma das mais povoadas do mundo, como já dizia o Absaber, e que teríamos, então, uma perspectiva de que a análise sobre a mobilidade seria adequada para essa sub-região. Juntamente com outras análises de que alguns autores abordam, por exemplo, que há uma mitigação dos processos migratórios do Brasil, podemos observar dos anos 80 para cá já a questão da migração de retorno, a própria professora Rosana vinha debatendo isso em seus trabalhos, o professor Gima também tem trabalho sobre essa questão, e que outro aspecto que nos fez focar essa sub-região é para ampliação da mobilidade no sentido mais efêmero, não somente dos fluxos migratórios, mas também para ampliação dos fluxos de caráter menos duradouros, como os fluxos pendulares e alguns deslocamentos de outros tipos, que se encaixam numa ótica de uma parcela do território nacional que não está vinculada em proximidade de grandes porções metropolitanas. O que mais tem chamado a atenção para nós desenvolver nossos trabalhos nessa porção mais ao norte do Rio São Francisco, na zona semiárida, é que vem ocorrendo uma ampliação, notadamente, de fluxos populacionais pelo espaço, de uma forma mais intensa, sendo que se caracteriza por ser uma porção não metropolitana, distante de grandes centros urbanos, distante das capitais dos estados, em que vamos debater, né, tentar conjugar essa perspectiva da família, mudanças demográficas e mobilidade populacional nessa sub-região caracterizada por município de pequeno porte, índices de vulnerabilidade socioeconômicos elevados, ambientais também, e que se fixa numa zona não metropolitana, distante de grandes centros, de grandes aglomerações, e que tentaremos compreender como é que se dá essa mobilidade populacional nessa parcela do território que teria tudo para que ocorra, continue ocorrendo evasão, de certa forma, por causa das características ambientais, de certa forma, pobreza, mas que alguns trabalhos já vêm debatendo a questão da migração de retorno, né, da diminuição da evasão migratória e aumento dessa mobilidade, caráter mais efêmero, de distâncias mais curtas e temporalidades mais curtas também. Essa é uma figura representando o nosso recorte de estudo, né, há uma grande fragmentação territorial, em municípios que ficam distantes das áreas litorâneas, distantes das grandes capitais do Nordeste, os importantes centros do Nordeste, mas que em si tem uma lógica de produção e consumo do espaço, como debatido pelo professor Ojima, que, de certa forma, mantém a população fixada nesses pequenos municípios, num sentido de que há uma lógica de resiliência, de adaptação, são estratégias diversas em que as pessoas desenvolvem, mantêm seu modo de vida atrelados a esses espaços que, mesmo com as dificuldades, de certa forma, se adaptam e permanecem. E a partir dessa lógica de convivência com o semiárido, que pretendemos discorrer sobre a questão da mobilidade e mobilidade na perspectiva familiar. Então, inicialmente, até o momento, até o determinado momento, nós tivemos como base de dados os microdados da amostra dos censos 2000 e 2010, para trabalhar as questões socioeconômicas e demográficas a nível de família, e para outros dados, de forma mais genérica, trabalhamos com a perspectiva do censo de 70, até o censo mais recente, para a questão de tamanho, os postos populacionais dos municípios, para a questão da distribuição espacial da população, através de softwares estatísticos. Fizemos análise exploratória inicialmente, com estatística descritiva, softwares estatísticos e de geoprocessamento. Com base nos microdados da amostra do censo 2000 e 2010, extraímos a partir das informações obtidas dos microdados, as variáveis
que estão presentes nos dicionários e criamos, de certa forma, algumas variáveis para trabalhar com os nossos dados. Então, a gente pode utilizar a variável sexo, relação com o responsável pela família, número de família, que lá nos microdados vai estar atrelado, tem a família principal, família convivente primária, família convivente secundária. Isso a gente pode extrair a partir da amostra dos censos. Idade em anos completos, cor, raça, seja qual for dos indivíduos. Na perspectiva da migração, vamos utilizar essas variáveis, por exemplo, 0415, que sempre morou no município ou não, se o indivíduo é natural ou não do município, e o tempo de residência permanente naquele município, por exemplo. Também questões como nível de instrução, poderemos utilizar, estamos utilizando e poderemos dar continuidade. Renda nominal familiar per capita, aposentadoria ou pensão, se o indivíduo recebe ou não. Número de pessoas na família, tipos de arranjo familiar, local de trabalho ou estudo e os pesos amostrais, por se tratar de amostra do censo. Ou seja, a partir dessas variáveis, nós podemos fazer filtros, conjugar variáveis para tentar manipular esses dados de forma que tenhamos algumas respostas para as nossas indagações. Por exemplo, quais são os determinantes demográficos, socioeconômicos que estão atrelados às famílias que mais se deslocam, menos se deslocam, que migraram, que não migraram. Por exemplo, a partir dos microdados dos censos, nós desenvolvemos a perspectiva de arranjos familiares. Tem alguns estudos já sobre a questão da demografia da família, que vão abordar as mutações que vêm ocorrendo nas famílias brasileiras, que a Simone, que a professora Jordana tanto conhece, ela desenvolveu alguns métodos de como captar esses arranjos familiares, porque no censo de 2010 não foi direto em campo a pesquisa sobre arranjos familiares, se eu não me engano, foi a partir de algoritmos. No censo de 2000, tudo bem, eles conseguiram captar os dados em loco mesmo, mas em 2010 não. Então, para o nosso trabalho, nós vamos utilizar a questão de família que tenha grau de parentesco. Na nossa perspectiva, segundo, estou esquecendo agora o nome do autor, fugiu na mente, eu vou já lembrar aqui, pessoal, e me perdoem. O Levi Strauss. Ele aborda a questão do grau de parentesco como um fator importante para a manutenção da coesão e organização social. É a partir do grau de parentesco que há a realização do que a gente conhece por família, até porque para evitar a questão de incesto e outros elementos a mais da própria continuidade da família, é importante o elemento, o grau de parentesco. Como a gente está trabalhando a perspectiva da mobilidade populacional, achamos interessante abordar essa perspectiva do grau de parentesco para delimitar os arranjos familiares. Então, trataremos em nosso trabalho um arranjo familiar como um conjunto formado pelos membros da família que têm algum grau de parentesco, compartilhando uma mesma unidade doméstica. Que seria aquela unidade doméstica que no domicílio teríamos uma unidade de provisão de alimentos, de manutenção da sobrevivência naquele domicílio. Então, chamaríamos de unidade doméstica. E seguindo também as recomendações das próprias Nações Unidas, que a família seria um grupo de, no mínimo, 2 pessoas que teriam laço de parentesco, seja na forma de consanguinidade, descendência, ou adoção, ou matrimônio. A partir dessa perspectiva de utilizarmos os dados sobre grau de parentesco e tendo essa divisão de qual é o grau de participação dos parentes no âmbito da unidade doméstica, nós teríamos, então, diferentes categorias de indivíduos dentro de um determinado arranjo familiar. Teríamos, então, pessoa responsável pela unidade doméstica, ou seja, aquela pessoa que estaria responsável por dar o sustento, por levar a provisão para o domicílio. Teríamos, então, cônjuge ou companheiros, filho enteado, pai, mãe, sogro, neto, bisneto, ou seja, pessoas que estariam ligadas do arranjo familiar por algum laço de
parentesco. Nessa perspectiva, nós conseguimos extrair amostras aí de 11.832.132 indivíduos que estão, de alguma forma, vinculados a um arranjo familiar no domicílio, de alguma forma de parentesco, o que deixaria com 92,1% da população total do semiárido setentrional, ou seja, do nosso recorte. Para 2010, nós tivemos aí o percentual de 89,9%, ou seja, decaindo um pouquinho a participação das pessoas em família. Isso quer dizer que muitas pessoas cada vez mais estão vivendo sozinhas nos domicílios. Dessa forma, nós conseguimos extrair, a partir desses microdados, 2000 e 2010, diferentes categorias de arranjos familiares. Por exemplo, arranjos considerados nucleares de casal sem filhos, arranjos nucleares de casal com filhos, arranjos monoparentais e famílias estendidas. Lembrando que só estamos trabalhando na perspectiva de família com algum grau de parentesco. Poderíamos trabalhar com famílias compostas? Sim, mas não teríamos essa capacidade de analisar somente o grau de parentesco, porque família composta levaria-se em consideração outros membros sem grau de parentesco na família. Só um instante aqui, pessoal, eu vou minimizar isso aqui. Esse quadro ele vai trazer para nós a distribuição dos arranjos familiares das pessoas que estão presentes nos arranjos familiares de 2000 e 2010. Por exemplo, no arranjo nuclear de casal sem filhos, nós tínhamos aí uma parcela de 5,1%, aumentando para 8,6% em 2010. Casal com filhos, 63%, teve uma diminuição em relação a 2010. Os arranjos monoparentais, tínhamos 10%, tivemos uma ampliação. Isso são as pessoas nos arranjos familiares. E famílias estendidas, de 22, tivemos uma pequena redução. Já para o número de arranjos, nós vamos ter um total de 2.886.953 em 2000, indo para 3.573.416, ou seja, são os domicílios com uma unidade doméstica, ou seja, com a pessoa responsável por aquele domicílio, que pode ser casal sem filhos, casal com filhos, monoparental, estendida. Vamos observar aqui, tivemos uma ampliação dos arranjos de casais sem filhos e as famílias também monoparentais. Só dando continuidade aqui sobre a questão das tipologias de imobilidades que nós estamos abordando até determinado momento, trabalhamos até determinado momento com enfoque da migração, na perspectiva do local de nascimento, pela naturalidade, se o indivíduo é natural ou não, o tempo de moradia e se ele sempre morou ou se não morou no município, ou seja, se ele já emigrou do município e retornou, ou se ele nunca saiu do município, ou se ele não é natural do município, ou seja, é um migrante direto. Para a questão dos deslocamentos de caráter mais efêmero, nós abordamos a perspectiva do local de trabalho ao estudo, conjugando a variável 4276 do censo 2000 e a variável 0660 em 2010, que é trabalho, e a variável 0636, que é estudo, em 2010, para analisarmos quais são as pessoas e os arranjos familiares que trabalham no mesmo município, ou estudam no mesmo município, ou trabalham fora do município, ou estudam fora do seu município de residência. Então, trabalharemos a perspectiva da migração, com uma mudança de residência entre diferentes unidades nos municípios do semiárido setentrional. A categoria migrante, portanto, será o indivíduo que realizou mudança de residência nos municípios do semiárido nos censos de 2000 e 2010, no intuito de captar a mobilidade ou imobilidade das famílias. Lembrando que, segundo José de Souza Martins e o Ronald Skeldon, a mobilidade, quando a gente analisa a mobilidade populacional, devemos levar em consideração também aqueles que alegaram que nunca saíram do seu município de origem, no sentido da migração. Nunca mudaram de residência do seu lugar de origem.
E aí nós faremos essa comparação entre os elementos sociodemográficos de quem alegou que alguma vez se deslocou, emigrou para outro lugar, do que aqueles que nunca emigraram do seu lugar de residência, do seu lugar de nascimento. Então, teríamos as seguintes categorias de mobilidade no sentido da migração. O não migrante, que é natural do município que declarou nunca ter residido fora. O imigrante, pessoa que declarou ter residido em algum outro município, ou país que residia em município do semiárido setentrional, essa sigla semi-sete, semiárido setentrional, nos últimos 10 anos até a data do censo, podendo ser tanto o imigrante direto, aquele que não é natural, como o migrante de retorno, que é aquele natural, mas que em algum momento residiu fora do seu município de origem. E a mobilidade pendular. Mobilidade pendular seria o movimento de pessoas que se deslocam dentro do mesmo município para outros municípios, ou mesmo até outro país, a fim de trabalhar ou estudar. Nessa perspectiva aqui, até um determinado momento, nós utilizamos a questão de deslocamento até para outros países, mas isso é uma questão que poderá ser modificada para abordar somente a mobilidade interna. Quando nós vamos enfocar a questão da mobilidade populacional e a questão dos arranjos familiares, não poderíamos deixar de analisar a própria evolução da estrutura demográfica da população. Esses gráficos ficaram pequenininhos, era para ter colocado dividido. Por exemplo, pessoal, analisando a evolução da população do Brasil, do Nordeste e do nosso recorte regional, vamos observar o quê? Que o semiárido setentrional, ele segue a tendência dos padrões pelos quais a própria população nacional vem apresentando, com incorporação de cada vez mais pessoas idosas no seu topo e diminuição da população jovem em sua base. Vamos analisar aqui. O semiárido setentrional ainda apresenta uma parcela mais significativa de jovens do que as outras escalas espaciais observadas, porém seguindo um padrão. Apesar de ter níveis um pouco distintos, mas seguindo o padrão de envelhecimento populacional. E o que é que isso poderia acarretar para a questão dos arranjos familiares e tendo como consequência a mobilidade? Essa tabela aqui nos traz uma frequência absoluta e relativa, taxa de crescimento anual das famílias no semiárido setentrional. Então, vamos observar que os arranjos nucleares de casal sem filhos apresentaram, entre 2000 e 2010, a maior evolução de taxa, a maior evolução positiva de taxa de crescimento anual, taxa geométrica. E as famílias monoparentais também apresentaram o segundo maior valor de crescimento nas taxas. E é que isto também influenciaria na dinâmica da mobilidade populacional. Teríamos como consequências, então, casais sem filhos ou famílias monoparentais mais aptas a se locomoverem, a se deslocarem, a migrarem ou não. Frequência absoluta e relativa à taxa anual de crescimento das pessoas nas famílias do semiárido. Aqui é para todas as pessoas e não somente os responsáveis. Então, teríamos uma taxa de crescimento da mesma forma, os casais sem filhos com uma taxa mais elevada e as famílias também monoparentais, ou seja, nas famílias de casais sem filhos e estendidas, cada vez menos filhos participando dos arranjos. Essa figura aqui vai representar uma evolução entre 2000 e 2010 da questão da responsabilidade por sexo dos arranjos familiares. Vamos observar que, nesse período analisado, as mulheres aumentaram a sua participação em relação à responsabilidade pelas famílias no semiárido setentrional. Isso é uma característica, uma tendência nacional, de que as mulheres cada vez mais estão participando do mercado de trabalho, cada vez mais estão acessando o ensino superior, pessoal? Então, consequentemente,
elas também estão cada vez mais se tornando responsáveis pelas famílias no nosso país. Então, teríamos como questão de mobilidade populacional, cada vez mais mulheres também migrando, mulheres cada vez mais realizando deslocamentos para trabalho, para estudo. Sobre a questão da renda, vamos observar que, apesar de o sexo masculino ainda apresentar os maiores valores, com as variações maiores, principalmente para o nível superior, as mulheres também vêm apresentando um crescimento da renda média em relação ao seu grau de instrução. Como eu disse aqui no início, a questão do empoderamento feminino é algo que está ainda em percurso e que, infelizmente, ainda a passos lentos, mas elas estão conseguindo cada vez mais seus espaços, seja na esfera pública ou privada. Sobre a questão da variação ou arranjo familiar e a relação da migração, vamos ter aqui a variação entre 2000 e 2010. Para os casais sem filhos e os imigrantes, aliás, a questão da migração direta e da migração de retorno foi maior entre os arranjos de casais sem filhos e os arranjos monoparentais. Ou seja, até o presente momento, esses dados possibilitaram inferir que casais sem filhos, famílias monoparentais, são mais aptas, estão mais aptas a migrarem ou se deslocarem, enquanto que as famílias estendidas apresentaram, e casais com filhos apresentaram taxas negativas. Taxa anual de crescimento dos responsáveis pelas famílias por sexo e composição familiar no semiárido setentrional, segundo a condição da mobilidade. Se quando a gente compara o arranjo familiar na perspectiva da migração ou da não migração, quando a gente dissocia esse arranjo familiar pela questão do sexo do responsável, aí vamos denotar mais o quê? Na migração direta, os casais sem filhos apresentam valores também elevados. As mulheres migraram mais do que os homens. Nas famílias monoparentais, os homens tiveram taxas negativas, enquanto que as mulheres apresentaram taxas mais elevadas. Quando a migração é de retorno, de certa forma similar, as mulheres, mais uma vez, tiveram aumento, né, nessa questão da migração. Em relação à não migração, também as mulheres tiveram taxas mais elevadas nas famílias casais sem filhos e nos arranjos monoparentais. O que isso vai nos possibilitar inferir, vai nos possibilitar deduzir as melhorias das condições de trabalho, de escolaridade das mulheres, também propiciaram, de certa forma, uma ampliação da sua capacidade de se movimentar, de se deslocar, ou seja, um aumento na possibilidade ou na capacidade da mobilidade populacional. Esses gráficos também vão nos apresentar a questão da estrutura etária e da variação entre homens e mulheres na perspectiva da migração e da não migração. Vamos observar que as mulheres, em 2010, tiveram níveis maiores do que em 2000. Só representando principalmente mulheres jovens, estão cada vez migrando mais, responsáveis pelas famílias. Um instante. Aqui é o total. Oi? Vamos agilizando, já deu 40 minutos. Tá, vou agilizar aqui. Total de pessoas e taxa de crescimento por composição familiar segundo local de trabalho ou estudo. Aqui a gente parte já para uma perspectiva, num contexto mais efêmero, deslocamento, mobilidade pendular. Vamos observar que as taxas de crescimento para quem se desloca entre outros municípios ou país são maiores do que para quem se desloca no próprio município. Atentando aqui para a questão de que no Censo de 2000 não temos a possibilidade de analisarmos se o trabalho é dentro do próprio domicílio ou não. No Censo de 2010 já temos essa possibilidade. E 2002 também teremos. Infelizmente, por questões metodológicas, não temos como dissociar se
o indivíduo responsável, homem ou mulher, trabalha no próprio domicílio ou não, apenas no próprio município, enquanto que em 2010 já temos. Mais uma vez, casal sem filhos com taxas maiores, famílias, dessa vez agora, casal com filhos em outro município, sendo homens com taxas também elevadas, enquanto que nos arranjos monoparentais, mulheres se destacando, trabalhando em outros municípios. Variação absoluta e taxas anuais de crescimento dos responsáveis pelas famílias por sexo. Dessa vez, quando falamos dos responsáveis, casal sem filhos, taxas elevadas, famílias monoparentais, por exemplo, homens com indicadores negativos, mulheres com indicadores bastante elevados para o contexto, em outros municípios. Tratando-se de imigração novamente, só questão de variação de renda, os responsáveis, vamos analisar que nas famílias monoparentais, os homens tiveram questão da variação de renda maior do que as mulheres, mais uma vez discutindo a questão de desigualdades, da questão de equiparação salarial ainda ser um elemento de destaque da sociedade brasileira, mas as mulheres monoparentais têm maior variação positiva do que, por exemplo, de casal com filho, casal sem filhos, ou seja, esses indicadores vão nos possibilitar discorrer sobre quais são as famílias que mais têm benefícios ou não ao se deslocarem. Aqui é a renda média per capita das pessoas por tipo de arranjo familiar e local de trabalho ou estudo. No caso aqui, vamos ter um rendimento médio per capita, sendo que quem se desloca para outro município ou país, vamos ter os maiores indicadores, principalmente para famílias monoparentais e, nessa vez, agora, casal com filhos. Na tabela 26, vamos analisar o rendimento médio per capita e salários mínimos responsáveis por composição familiar, sexo e local do trabalho. Ou seja, quando vamos analisar a variação, dessa vez casal com filho, feminino, tiveram um maior progresso na questão do rendimento médio. E analisamos na perspectiva do urbano e do rural, visto que o semiárido setorial ainda apresenta uma população rural de destaque, apresenta uma das menores evoluções de taxa de urbanização do país, vamos observar que a questão do trabalho para quem se desloca é uma população majoritariamente ainda urbana. Então, a gente vai analisar aqui, principalmente nas cidades, é que ocorrem principalmente os deslocamentos, mesmo que o semiárido ainda apresente população rural considerável quando relacionamos a outros espaços. Para finalizar aqui, pessoal, vamos ter só essa apresentação da possibilidade de desenvolver o nosso trabalho, da continuidade. Aí são só algumas possibilidades. Continuar com o levantamento do banco bibliográfico e estatístico complementar, tabulação de dados secundários após as considerações hoje aqui feitas, elaboração de mapas e cartogramas associados à temática da pesquisa, redação dos capítulos ou reformulação, revisão do texto e, provavelmente, defesa da tese, se tudo der certo. E, por enquanto, fico aqui com minha apresentação e muito obrigado.